Muito bem, queridos, boa noite a todos, tudo bem? Queria que você cumprimentasse da teu lado e falasse assim, ó, Feliz Páscoa apesar desse ano. Fala assim. Muito bem, para aplaudir o Senhor e vamos sentar, glória a Deus. Isso aí, queridos, podem sentar. Queria saber se temos alguém que nos visita nessa noite, erga sua mão, por gentileza. Temos alguém visitante hoje? Todos da casa então, glória a Deus. Hoje vamos para a nossa mensagem de Páscoa então. Queridos, vocês perceberam que nós estamos vivendo uma Páscoa atípica, né? É uma Páscoa diferente, né? É uma Páscoa que, devido nós estarmos vivendo o que está acontecendo no planeta e como as autoridades estão agindo, está uma coisa esquisita, está uma coisa estranha. Esses tempos um pastor lá da Europa falou o seguinte: eu defino o mundo como algo estranho. Tem algo esquisito acontecendo que não dá para definir bem o que está rolando nos bastidores do planeta. De fato, existe algo acontecendo nos bastidores do planeta que você e eu não sabemos. Tem algo. O planeta está estranho, né? Ora abre, ora fecha, ora faz isso, ora faz aquilo. Muitas pessoas morrendo, mas muitas outras se recuperando, outras sendo livres, não tendo sintoma nenhum. Estamos vivendo hoje então um tempo assim, um tempo estranho. Até mesmo as felicitações de Páscoa têm sido tímidas. Eu percebo que muitas pessoas, inclusive cristãos, estão ficando tímidos agora em declarar vida, em declarar cura, em declarar força, devido a tanta morte, tanta notícia de morte, tanta informação de morte, né? Algumas são reais de fato, outras são exageradas politicamente, mas de qualquer forma, algo está acontecendo no planeta. E a Páscoa, então, ela chega num momento que para mim é o melhor momento para nós entender sobre ela. O momento que nós estamos vivendo, o Anderson, um cara que a gente gosta muito de conversar com o Anderson, um cara bem historiador, sabe dos contextos políticos, da esquerda, da direita. Antes Anderson deu uma aula ali sobre esquerda política, sobre direita política. Eu falei, isso aí, o Anderson é um cara que lê bastante. E hoje então nós vamos entender, queridos, que não existe momento melhor para nós entender a Páscoa do que esse momento que estamos vivendo no planeta hoje, de um vírus, né, de atitudes autoritaristas, atitudes governamentais carnais, de leis que estão nos impedindo de ir e vir, de praticamente respirar, ações que nos fazem ficar assim, que esquisito, para que agora não posso? Chegou num momento agora que no planeta trabalhar virou crime, no planeta agora você caminhar na rua sem máscara virou crime. Existe de fato uma justificativa da saúde pública? Sim, mas existe uma outra coisa que não se justifica, que em nome da saúde acabe com outras coisas que também fazem parte da saúde. Então nós vamos perceber, queridos, que esse cenário que nós estamos vivendo no planeta nesse exato momento vai fazer você entender perfeitamente o que significa Páscoa e por que Deus quis que nós comemorássemos a sua Páscoa. O título então está lá na tela: Páscoa, a passagem da morte para a vida. Eu queria que você abrisse nesse momento em Êxodo 12, se puder abrir na sua Bíblia seria legal. No telão nós vamos passar também, mas caso você prefira ler na Bíblia, é melhor também, para você ter esse acesso. Na sua guia vai ter um versículo só, então aqui nós vamos ter do versículo 1 ao versículo 14. Vamos lá ler então, gente. Na minha Bíblia está até o título, a Páscoa. O Senhor Deus falou com Moisés e Arão no Egito. Ele disse: esse mês será para vocês o primeiro mês do ano. Diga a todo o povo israelita o seguinte: no dia 10 deste mês, cada pai de família escolherá um carneirinho ou um cabrito para a sua família, isto é, um animal para cada casa. Se a família for pequena demais para comer o animal, então o dono da casa e o seu vizinho mais próximo o comerão juntos, repartindo-o de acordo com o número de pessoas e a quantidade que cada um puder comer. O animal deverá ser um carneirinho ou um cabrito sem defeito de um ano. Vocês o guardarão até o dia 14 desse mês, e na tarde desse dia todo o povo israelita matará os animais. Pegarão um pouco do sangue e o passarão nos batentes dos lados e de cima das portas das casas onde os animais vão ser comidos. Nesta noite, a carne deverá ser assada na brasa
e comida com pães sem fermento e com ervas amargas. A carne não deverá ser comida crua nem cozida. O animal inteiro, incluindo a cabeça, as pernas e os miúdos, será assado na brasa. Não deixem nada para o dia seguinte e queimem o que sobrar. Já vestidos, calçados e segurando o bastão, comam depressa o animal. Esta é a Páscoa de Deus, o Senhor. Nessa noite eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os primeiros filhos, tanto das pessoas como dos animais, e castigarei todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue nos batentes das portas será um sinal para marcar as casas onde vocês moram. Quando estiver castigando o Egito, eu verei o sangue e então passarei por vocês sem parar, para que não sejam destruídos por essa praga. Comemorem esse dia como festa religiosa, para lembrar que eu, o Senhor, fiz isto. Vocês e os seus descendentes devem comemorar a festa da Páscoa para sempre. Amém, queridos? Que legal, pode aplaudir Deus o texto? Sempre é bom contextualizar que a Páscoa, então, ela surge muito antes do próprio Senhor Jesus, muito antes da simbologia do coelho e dos ovos, muito antes de qualquer festividade. A Páscoa já existe, ela surge nesse momento. O cenário que nós temos que entender aqui é o seguinte, queridos: vocês vão lembrar que Deus quis levantar um povo para Ele no meio da terra, para se tornar um modelo, referência da sua santidade. Esse povo é o povo de Israel. Deus levanta esse povo através de Abraão, que gera um filho e começa a gerar outros filhos, para ter uma povoação desse povo na terra. Vem de Abraão, vai para Isaac, de Isaac vai para Jacó. Jacó então tem 12 filhos, e desses 12 filhos então surge um que se chama José. Esse José, ele acaba por ser traído por seus irmãos, vendido por seus irmãos, jogado num poço, acaba sendo preso, e em determinado momento ele é lançado no Egito, aonde, por causa da eficácia, da excelência, da liderança, do governo dele, da pureza dele, do caráter dele, ele se tornou então governador do Egito. Que Egito, pastor? Uma nação que na época, como até hoje ainda é assim, uma nação idólatra, uma nação totalmente serva de Satanás, totalmente adepta a ideologias ritualísticas, vários deuses, inúmeros deuses, milhares de deuses com D minúsculo, ou seja, não existem. Toda vez que você vê Deus com D minúsculo, significa o seguinte: só existe um Deus, os outros que são deuses não passam de demônios, só isso. Deuses com D minúsculo são demônios disfarçados de deuses. E esse povo do Egito então é governado por alguém autoritarista, ditador, controlador, chamado Faraó. Esse Faraó então era acostumado a mandar em todo mundo e desmandar. Você pode ir, você pode, você não pode, você não pode. Ele tinha o poder. Mas quando José se torna governador do Egito, queridos, ele consegue a simpatia do próprio Faraó, ele se torna amigo do Faraó, e o Faraó não deixou de respeitar a fé dele. O Faraó disse: olha, José não é dos nossos deuses, ele não adora os nossos deuses, mas ele adora o Deus de Israel. Ele diz que é o único Deus, vamos respeitar, porque o cara é muito top. Se tornou tão top José no Egito, que muitos falam que ele é o José do Egito. José não era do Egito, José era de Israel, mas José estava no Egito. E aí dá uma grande fome no planeta inteiro, e era o Egito que tinha os mantimentos, era o Egito que tinha comida, era o Egito que tinha a finança, era o Egito que acabou então por sustentar todas as nações da época. Israel então, e todos os judeus, que seria principalmente a família de José, Jacó, os outros irmãos, sobem até o Egito e fazem então moradia ali no Egito, com a bênção do Faraó, que não atacava os judeus. Os judeus se tornaram milhares e milhares e milhares, sendo respeitados, sendo de fato celebrados pelos próprios egípcios. Era o povo que, por causa da liderança de José, tinha o respeito até mesmo do Faraó, tinha o respeito até mesmo dos não cristãos. Mas acontece que José morre, aquele Faraó também morre, e entra um outro tipo de Faraó ali, um outro tipo. Por isso eu digo assim, gente: toda vez que muda as cabeças de uma liderança governamental, se essa cabeça for de Deus, a nação é abençoada. Se essa cabeça for de Satanás, a nação é amaldiçoada.
O faraó do tempo de José não era alguém adorador de Deus, mas não era um perseguidor dos adoradores do Senhor. Ele deixava as pessoas adorar o Senhor.